A todos a paz do Senhor. A lição de número 8 para o dia 19 de novembro de 2023, classes de adultos. Nós estamos começando a pré-aula neste instante. Você que chegou agora, você que é novo, você que está acessando o nosso canal pela primeira vez, inscreva-se, é gratuitamente. Você pode clicar aí nesse botãozinho vermelho no canto inferior direito do seu vídeo. Faça com que nossos vídeos também cheguem a mais pessoas. Título: Missionários Fazedores de Tendas. Texto áureo: Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos 20, 34. A verdade prática nos diz: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. O texto bíblico está em Atos capítulo 18, de 1 a 5 e 1 a Tessalonicenses 4, 11 e 12. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. A introdução de nossa lição nos fala que é preciso abandonar a vocação, não é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário. Olha, só existe apenas um modelo de chamado missionário. Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. Então, quem tem uma atividade profissional perfeitamente pode cumprir uma vocação. Não é obrigatório a pessoa abandonar, exceto quando realmente se chama para tempo integral, que a pessoa deixa ali aquele tipo de atividade que talvez era até remunerada, para viver exclusivamente da missão, da obra. A primeira parte, aqui nós podemos observar a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Paulo, ele confeccionava tendas, ele era um construtor de tendas. O texto de nossa leitura bíblica em classe, em Atos 18, 1 a 5, fala a respeito do exemplo do apóstolo Paulo e fala no termo missiológico, fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, ou seja, as pessoas que trabalhavam aquele material para fazer tendas. As tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Devido a um edito do imperador romano Cláudio, no ano 49 d.C., Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal e passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Então, Paulo conjugava a vida profissional
e ministerial. Em seus muitos ofícios, muitas vezes os irmãos acham que não pode conciliar uma profissão com a chamada para a causa santa. Paulo, o apóstolo, relacionou a vida ministerial com a profissional. Ele era construtor de tendas, mas também era missionário da obra do Senhor. Observe aqui, esse texto é interessante. O ofício. Todo menino judeu aprendia um ofício e tentava ganhar a vida com ele. Paulo e Áquila haviam sido treinados para fabricar tendas, cortando e costurando os tecidos de lã de cabra usados na confecção delas. As tendas eram usadas para alojar os soldados. Sendo assim, podem ter sido vendidas para o exército romano. Como um profissional liberal, Paulo poderia ir aonde Deus o levasse, pois teria seu sustento garantido. A expressão fabricante de tendas também costumava ser utilizada para quem trabalhava com couro. Paulo disse aos judeus que havia feito tudo o que podia por eles. Então, aqui nós podemos observar que o menino judeu ele aprendia um ofício cedo, já em tenra idade. Para quê? Para que também viesse sustentar a sua família quando adulto, já numa profissão bem equilibrada, bem formada. Missionários, construtores ou fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova, isso é antigo, desde o Antigo Oriente, desde o Antigo Testamento. É tão antiga quanto as Escrituras Sagradas, conforme nós estudamos em Atos 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos, habilidades profissionais no campo missionário. A força missionária no mundo é muito grande. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. A missão ela envia missionários aí para o mundo inteiro e muitos deles são profissionais, são médicos, são advogados, são engenheiros, são professores, são construtores civis, são pessoas que têm muitas vezes profissões, mas que estão ali harmonizando profissão e chamado, vocação e chamamento de Deus. Deus é quem chama e o homem deve exercer a sua vocação, o homem de Deus. Então, muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes, nesse contexto nacional e até no contexto transcultural. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Então, nem todos têm o mesmo ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. Nós somos chamados com um propósito, nós temos nossos ofícios, nossas profissões, mas temos o chamado de Deus para fazer o trabalho do Senhor na igreja e no mundo, na missão, nosso chamado como mensageiros de Deus. Vamos então para esse tópico, exercendo a vocação. Nós temos que exercer aquilo que recebemos de Deus, a vocação para o trabalho. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercemos a nossa vocação. É a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestar um serviço ao nosso Criador, o Todo-Poderoso Deus. Ele mesmo nos dá condições para realizarmos tarefas por meio dos dons e virtudes que Ele mesmo nos deu. Tudo para a glória e honra do seu próprio nome. Deus chama profissionais para fazerem de suas profissões um campo missionário.
Não por acaso Paulo foi um grande homem de Deus, né? Vamos dizer assim, um servo de Deus, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa nova a outros povos. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão e igualmente anunciadas aos outros com todo comprometimento. Então, nós podemos exercer o nosso chamado, obedecer ao chamado do Senhor e também aproveitar nesta caminhada tudo que nós temos de aptidão para o bem, para a glória de Deus. Se você é da área de saúde, da área da educação, da engenharia, da tecnologia, se você é da construção civil, se você é da área da informática, qualquer área que você tiver realmente ofício e aptidão, no reino de Deus, tudo isso é bem-vindo e nós agregamos esses valores profissionais para ajudar naquilo que é necessário. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta, uma porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário, há lugar para todos, todos mesmo. Então, Deus em Cristo te abençoe, te guarde, possa fazer você um homem de Deus, um profissional de qualquer área, pode servir ao Senhor no campo missionário. Desde que você obedeça ao chamado e à obra de Deus, você é bem-vindo para fazer o trabalho do Senhor, ganhar almas para Jesus e exercer a sua profissão, a sua aptidão, digo, nos momentos assim, ali necessários da obra, certo? Então tem na área de saúde, área jurídica, ciência, tecnologia. Hoje todas as áreas são realmente carentes e precisam dessas pessoas para ajuda. Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, mas com o chamado divino. São homens de Deus que já têm aquele ofício, e esse ofício vai ajudar muito na obra de missão. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o trabalho que você está desenvolvendo, que o poderoso Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, possa abençoar grandemente sua vida, que nós possamos fazer o melhor para o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor? Deus eterno Pai, Todo-Poderoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade nesta hora. Louvamos o teu nome pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Continua conosco, opera maravilhas. Nós te pedimos as tuas bênçãos e já te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até uma próxima pré-aula.